Lucas, então vamos lá. Falando, assim, uma perspectiva histórica, né? Assim, se a gente for pegar aquele método de ensino que era tradicional, que era um método mais catedrático, né? Como é que você enxerga esse processo evolutivo, né? Em ensinar e aprender medicina? Perfeito. Eu acho que excede até a medicina propriamente, né? Naturalmente, quando a gente vai falar de professor, né? O professor, ele originalmente era o cara que transmitia a informação, ponto, né? Então, é muito natural que o professor, que basicamente é alguém muito bom tecnicamente em alguma coisa, começa a pegar aquela coisa e entregar, né? É uma entrega, né? Que é aquele ensino mais que a gente gosta de chamar de catedrático ou tradicional, que é empurrar a goela abaixo, né? Tem até um aspecto mesmo esse ensino do próprio professor aprender. Ele aprende ensinando e tal. Mas é muito engessado, né? Então, como ele basicamente vai despejar aquela informação ali em cima do aluno, então todo mundo já viveu isso, eu tenho certeza. E isso aí se consagrou durante, não é questão de anos, séculos, né? Milênios mesmo, né? Como era a forma de se ensinar, né? Era a forma de se ensinar. Muito disso, acho que foi ficando meio maçante à medida que a gente foi tornando isso algo mais, assim, estrutural. Porque, poxa, se você pegar para ver como medicina era ensinada no início, né? Eu digo ensinada dentro dos hospitais. Era basicamente um médico prático, né? Que tinha um cunho de investigador também, porque querendo ou não, cara, nos primórdios da medicina, todo mundo estava aprendendo o tempo todo, na verdade, né? Então o cara, ele tinha muito disso. E alguém que queria aprender se juntava ali e colava nele, né? Então isso era muito orgânico, eu acho que essa parte ali do baseado na prática, baseado em problema. Ninguém tinha que pensar muito nisso, porque era natural, você estava junto com o cara dentro do hospital ou na prática dele e aprendendo com ele ali. Só que à medida que isso... E era por repetição, né? Era por repetição. Você ia lá, né, via aquilo que a pessoa estava fazendo e você só repetia, né? Basicamente. Não se questionava. Não se questionava, né? Perfeitamente. E assim, é natural, né, cara? É um processo histórico, como a gente tá falando aqui. Mas, o que acontece? A partir do momento que a gente pegou isso e começou a colocar dentro de instituições... Obviamente, esse cara ali que era o detentor do conhecimento, ele sobe ali pro púlpito, né? Então, ele vai ganhar aquele renome, ele vai ganhar aquele poder, ele é o dono do conhecimento e ele vai transmitir para os outros. Então, isso aí montou mais ou menos o que a gente conhece hoje como o ensino tradicional, quando a gente está falando especificamente ali da parte da teoria, né? Da transmissão da teoria. E parecia muito bem, né? Parecia prático. Pô, você pega um cara, ele ensina muita gente, ele detém o conhecimento, né? Então, ele transmite diretamente. É isso aí, né? É simples. O famoso lecture, né? O cara é um palestrante. E ele tinha, na verdade, essa característica de falar rebuscado, né? Falar aquela coisa que, às vezes, é uma linguagem inatingível, né? Então, eu tenho um exemplo muito clássico, né? Que eu lembro quando eu era acadêmico de medicina, que eu fui assistir uma aula de GO, olha só, de GO, né? Eu era acadêmico ainda, ainda não sabia, né? Que eu ia fazer GO, mas eu me lembro, assim, que o professor estava dando aula de infertilidade. Perfeito. E ele estava falando ali sobre a esterossalpingografia, sobre fator ovulatório, sobre fator masculino. E ele falou assim, quando a gente analisa o espermograma, quanto que vocês acham que é um volume normal de ejaculado? Né? Cara. E aí uma colega minha levantou a mão e disse assim, 30 ml! Meu irmão! E o cara era assim, era um professor super catedrático, engravatado, sabe? Aquela pessoa que fala, rebusca. Cara, ele se desconcertou de um jeito. Cara. Sabe quando o cara assim, ó, sai do... Ele olhou assim, o quê? Mas nem o cavalo produz 30 ml de sêmen. Hoje ela é psiquiatra. Muito bem. Ele ou ela? Não, ela. Ela é hoje ela é psiquiatra, então assim... Até hoje eu ainda digo pra ela, olha, você sabe que eu ainda lembro daquela cena. Ela, sim, eu também me lembro daquela cena. Querendo ou não, cara, talvez ela já era adepta aí do ensino baseado em problema, né? Porque ela gerou um problema ali. Ela desceu o cara do púlpito ali, o cara não se aguentou. E aí eu fiquei pensando, sabe, por que existe essa questão cultural, né? De que o médico, ele precisa
precisa ocupar esse lugar, né? De ser sério, de ser... Inatingível. Né, inatingível, de falar rebuscado. Se ele pode falar de um jeito mais leve, né? De um jeito mais solto. Poxa vida, o tema que ele tava falando justamente era um tema que ele podia falar de um jeito muito mais despojado, né? Com certeza. Então, eu acho que existia, né, Lucas, um grande medo das pessoas de perder respeito, né? Perder aquele lugar, poxa, mas o médico é aquela pessoa que a gente tem que respeitar, né? Então, se ele falar de um jeito despojado, mais leve, mais relaxado, na verdade, assim, Com né? certeza. Ele vai perder o respeito. Não, bem pelo contrário, né? Você vai Exatamente. ganhar mais respeito no momento em que você vai falar de um jeito que seja simples, de um jeito que seja fácil, né? E isso realmente é o que vai fazer a pessoa que tá estudando, que tá aprender. Cara, Se você falar de um jeito simples. Você Né? falou tudo, cara. É o mesmo que a gente vive quando a gente vai pra prática. A gente tá lá com o nosso paciente, você vai falar lá pra dona fulana, né? Senhora fulana, isso aqui, por exemplo, seu coração tá inchado. Poxa, tá certo, a dona fulana não é um estudante de medicina, ok, eu entendo. Mas isso faz atingir ela. Então, quando você consegue pegar o que é técnico, usar a linguagem técnica, mas trazer para uma pegada mais prática e entregar isso, cara, para o aluno, o fenômeno é o mesmo. Você tem um envolvimento emocional, você tem a proximidade, você tem aquela quebra do inalcançável, inatingível. Pelo contrário, você fala, cara, você está aqui comigo e eu estou aprendendo com você enquanto eu te ensino. Isso muda completamente a forma como a gente passa a transmitir informação. E não só a transmitir, veja só, que agora já não virou só transmissão. A gente aprende também. A gente aprende também. E essa Tempo pegada todo. do cursinho, que é o que eu sempre digo, né? A gente que é professor de cursinho, a gente tem definitivamente, né? Esse papel da gente trazer os temas médicos de uma forma muito mais leve, né? Sem certeza. aquela pompa, aquela coisa assim. Poxa, o cara já tem uma rotina super estressante, né? Ele tem que passar aí, rodar nas cadeiras de medicina, ela tem que estudar, ela tem que ir pra aula prática, ele precisa fazer grupo de estudo. Poxa, quando ele vai se preparar para a prova, ele já tá cansado dessa coisa, né, desse aperto. Então ele precisa de uma coisa mais leve, né, aprender medicina de um jeito divertido, de um jeito que seja fácil, de um jeito que seja lúdico, né, para que realmente o conhecimento ele se sedimente, né? Exatamente. Afinal de contas, somos seres sociais, cara. E como um ser social, você não interage com coisas, você interage com pessoas. Então, quando você tá ali sentindo que o professor é uma pessoa, tá próximo de você, mesmo com um entrave aqui, ó, da distância, né? A gente tá distante ali de quem tá me ouvindo aqui. Só que se eu faço essa pessoa sentir próxima de mim, cara, aí sim eu consigo atingir ela. Isso aí é claríssimo. Quanto mais a gente faz, mais claro fica. Sensacional, muito bom. Acho que Excelente. esse é o caminho, né? É isso aí. Quais são as partes dessa conversa nossa aqui que vão permanecer por mais tempo com você? Bem, a gente já falou muito aqui de storytelling, da parte emocional e tal, mas tem outra parte, que é a parte